Olá, sou a Inês Castelo Branco, a editora da Chiara Books, que é uma pequena editora que agora tem sede em Barcelona, mas eu publico todos os livros simultaneamente em português, espanhol e catalão. E faço livros ilustrados para os mais pequenos e também para os mais crescidos, para que possamos acompanhá-los e possamos ir um bocadinho a fundo. São livros que tentam fazer perguntas, tentam entrar em questões mais da espiritualidade, de profundidade, de interioridade humana, e é um bocadinho a vontade também de dar a conhecer às vezes outras culturas, outras religiões, outras maneiras de pensar. Eu acredito muito que os pequeninos são muito capazes de pensar, de ir a fundo, se a gente os ajudar e lhe dermos a oportunidade. E um bom livro pode ser uma boa ocasião para nos sentarmos juntos e para ajudá-los a conhecer-se melhor e a crescer, não é? Basicamente, tenho duas coleções. Neste momento, tenho publicado vários livros assim, com este formato, de álbum ilustrado, grandes, e depois acabo de iniciar também uma coleção de narrativa a partir dos 9 anos. E o primeiro livro que gostava de vos mostrar é o Respira. Foi um dos primeiros a sair, no ano 2015, e é um livro muito simples. É um menino que não pode dormir e pergunta à mãe o que é que tem de fazer. E a mãe só lhe diz: queres que eu te ensine a respirar? E então, ao longo das páginas, a mãe vai-lhe dizendo: vamos imitar uma onda do mar, vamos imitar, vamos ver como é que se enche um balão. Depois começa a relação com a natureza, começa a respirar como se fosse uma árvore, como se fosse uma árvore que cresce, depois imita os animais e no fundo está a fazer exercícios que vêm do yoga, do tai chi, do qigong, está a fazer meditações, visualizações, enfim, muitas técnicas que as crianças não têm por que saber o que são exatamente, mas que ajudam muito a tomar contato com a respiração, que é um instrumento maravilhoso realmente para acalmar-nos e para ir bem a fundo, não é? Este foi um dos primeiros livros e está vendido já, está em 10 línguas e fizemos muitas edições. É um bocadinho o best-seller da editora. E muito relacionado com este livro, temos o Yoga, que é um livro também que explica um bocadinho as origens do Yoga. Eu acho que de uma maneira muito bonita, porque começa por dizer: somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, somos capazes não é? De cantar, de falar, de tomar banho ao mesmo tempo que estamos a brincar, mas e se fizéssemos só uma coisa? E no fundo está a ir à questão principal, porque há muitos livros que se falam apenas das posturas do yoga, mas neste caso estamos a falar da razão de ser, não é? E há um momento que também chega à mesma conclusão: a coisa mais simples é respirar. E quando somos capazes de respirar, somos capazes de conectar connosco, não é? E de ir a fundo. E, evidentemente que há dificuldades, e este livro também fala, há uns momentos em que a nossa cabeça pensa noutras coisas, em que o corpo está em coma, então um bocadinho uma ajuda para realmente podermos iniciar-nos no yoga. Um livro também muito bonito é O Sexto Sentido. É um livro sobre a intuição, sobre aquela experiência mais profunda que não se captam só com os 5 sentidos a que estamos habituados. E então há também uma pergunta, há uma menina que diz: eu sei que tenho 5 sentidos, mas há muitas coisas que eu percebo no mundo que parece que não cabem a isso. Eu devo ter alguma coisa mais cá dentro. E então ela começa a perceber ao momento que diz: e se eu fechasse os olhos, tapasse os ouvidos, fechasse a boca, eu continuo a sentir? Então quer dizer que há alguma coisa, há um sexto sentido que me permite ver, ouvir, perceber as coisas de outra maneira, com os sentidos interiores, não com estes exteriores a que estamos habituados. É um livro também, um convite à interioridade e um convite a olhar um bocadinho mais para dentro, não é? Quando falamos de emoções, muitas vezes temos a tendência a classificá-las ou a achar que devemos ensinar às crianças cada coisa no seu lugar. Este é um livro sobre emoções de uma maneira muito poética. E são poéticas as imagens e é muito poético o texto. E então é também curioso que muitos livros nascem de uma pergunta de um filho à mãe: diz, mamãe, por que choramos? E então a mãe começa-lhe a dizer: olha, às vezes choramos porque estamos cheios de tristeza e não cabe, a tristeza tem de se escapar de alguma maneira. Ou às vezes choramos porque somos como uma nuvem de tempestade que está carregada de raiva e tem de descarregar, não é? Às vezes não entendemos o mundo, às vezes precisávamos de um abraço
e estamos sozinhos. Às vezes, sobretudo, nós choramos que não somos pedras e então, como as plantas, precisamos de regar-nos. Então é um livro muito humano, muito simples, que no fundo vem dizer que todos precisamos de chorar e nos faz bem chorar. Os pequeninos, os grandes, os magros, os gordos, os altos e baixos, todos precisamos de chorar. É uma coisa muito humana e que nos une a todos, não? De alguma maneira. Uma história também muito sensível é O Meu Avô Pirata. É um conto que está basado na experiência da autora, nas recordações que ela tem, que penso que todos nós temos um bocadinho dos nossos avós. Havia um avô que costumava nos domingos contar histórias aos netos, sentado num banco de um parque, e o menino pedia-lhe mais histórias de piratas e inventadas. O avô então começava a inventar histórias de barcos e de muitas aventuras, mas a neta gostava mais de histórias de recordações da infância. E ele fechava os olhos e ia a pescar as melhores recordações. E houve um dia que levaram o avô ao hospital. E demorou muitas semanas, até que depois levaram-no outra vez para casa. E os netos, todos contentes, foram ver o avô. Mas a mãe avisou-os: o avô está um bocadinho diferente. O avô tem um olho fechado, o avô quase custa-lhe muito falar. E realmente a neta, quando chegou a casa e viu o avô, ficou muito parada, ficou muito triste. Mas depois foram ter com o avô não conseguia falar, mas de repente ela diz: o meu avô olhou para mim e eu, no seu olhar, eu vi que era bem o meu avô. E então nós dissemos: oh, avô, não te preocupes, tu és o nosso avô pirata e a partir de agora somos nós que te contaremos todas as histórias. Portanto, é um bocadinho um livro sobre esta experiência, este encontro entre a infância e a velhice, e sobre o poder das histórias, e sobre esta capacidade de resiliência que temos de ter todos nós e que as crianças têm muito. Um momento que já não é o avô contar histórias, pois não faz mal, agora somos nós que te contamos as histórias, avô. Falamos de avós, às vezes falamos de morte, às vezes temos medo de falar destes temas com os mais pequenos e as crianças precisam de falar deste tema. E este é um livro que eu acho que permite abordar o tema de uma maneira muito espiritual e muito simples. Está basado em Raymond Panikkar, que foi um teólogo e filósofo do diálogo interreligioso e uma pessoa muito conhecedora de todas as culturas, e ele escolhia muito a metáfora da gota d'água para explicar a morte. É uma metáfora que existe em muitas culturas e em que, no fundo, se basa nesta pergunta: o que acontece quando uma gota d'água cai no mar? O que é que acontece quando uma pessoa morre? E então é todo um livro que começa por falar da água, começa por descrever a água que estava no princípio da vida, a água que é fonte de vida, começa a explicar que nas diferentes culturas a água é muito importante, serve para limpar não só por fora, senão também por dentro, e por isso há uma imagem no rio Ganges, do hinduísmo, falamos no batismo dos cristãos, enfim, a água está muito presente. A água também pode destruir quando há inundações, quando há, enfim, naufrágios, quando há tudo isso, mas depois há um momento em que nos dizemos: então como é que comparamos a vida humana com uma gota d'água, não é? E Panikkar faz uma coisa que eu acho que é fantástica. Há um momento que nos diz: vamos lá pensar, somos a gota d'água ou a água da gota? Então explica: a gota, como gota, quando chega ao mar, desaparece. Porque uma gota tem uma superfície, tem uma membrana e essa membrana desfaz-se. Mas a água da gota, o que é que acontece? Nada. A água da gota mistura-se com a água de todo o oceano sem deixar de ser o que era. Não é? Então acho que é uma imagem que nos dá muita paz a todos. Depois Panikkar diz: no Ocidente estamos mais habituados a pensar cada pessoa como se fosse uma pequenina gota e chega e cristaliza para sempre, seria na vida eterna. E no Oriente preferem pensar mais no ciclo da água. Mas é igual, todos no fundo nos encontramos e é aquela sensação de dizer: a água retorna à água, ao grande oceano que nos acolhe sempre. E a experiência de trabalhar este texto com as crianças é realmente muito bonita, porque eles precisam desta mensagem, não? De alguma maneira. Também para falar da morte, temos outro livro noutro registro um bocadinho diferente, está basado no Dia dos Mortos, no México. É um livro que se chama Parco, mas é um livro onde cabem muitas emoções. Começamos a rir, é um esqueleto que diz: já chega de músicas de rancheiras, dos mariachis, todo este ambiente do mexicano, de cantar como fazem nos cemitérios. Levanta-se da tumba e
e pronto, o cão leva-lhe o braço, ele no final tem de ir à aldeia, e então quando ele regressa ao sítio onde viveu, encontra-se com os amigos na taberna, encontra-se com os vizinhos e acaba no pátio de casa, realmente é este reencontro com aqueles que o amaram, com quem ele viveu. É muito bonito quando encontra os filhos, e filhos meus, quanto vos quero, quanto vos amo, não é? E depois encontra a mulher no final. E realmente ele descobre, há toda uma mudança ao longo no início está muito zangado, no final é como se reconciliasse com a morte, porque percebe que ele não desapareceu totalmente, ele ficou, um bocadinho dele ficou em todas as pessoas que o amaram e que continuam a lembrar-se dele, não é? É um livro, portanto, noutro registro, muito diferente, mas muito humano também, que pode emocionar muito porque é de uma grande poesia. Uma das nossas linhas editoriais é um bocadinho dar a conhecer lendas e contos de outras culturas, de outras tradições. E esta história dos índios de Cherokees é muito bonita, os dois lobos. Realmente é uma lenda, começa por descrever, havia um deserto, havia um velho índio muito sábio, não é? E um dia a pequenina índia chega ao pé dele, zangada, aqui mostra com uma nuvem aqui de mau humor quando estamos chateados, e começa a falar tudo isso. E a certa altura o avô diz: senta-te aqui comigo, vou-te contar uma história. E começa-lhe a contar. Eu também, houve um tempo em que também vivia chateado com tudo, não tinha tempo para nada. E até que um dia choquei com uma pedra e acabei por me sentar e, quando estava lá em cima, vi dois lobos. Vi dois lobos, começou e começa-lhe a descrever. Um lobo era bom, era amável, era simpático, era sempre feliz, brincava, saltava. O outro lobo, pelo contrário, estava sempre zangado, estava tenso, estava ódio, cheio de ódio. E dizer, e esses dois lobos lutavam dentro de mim. E até que eu depois acordei e percebi que tudo tinha sido um sonho, mas nós temos esses dois lobos dentro de nós. E então ela no momento só lhe pergunta, e avô, e como é que se eu tenho os dois lobos dentro de mim, como é que eu sei qual ganhará? E ele responde, ganhará aquele que tu alimentes. Já está, uma história muito bonita para falar um bocadinho do bem e do mal que todos temos dentro de nós e o que é que alimentamos. Outro conto, este vem da África, que é a tua canção, e é simplesmente é uma história de uma tribo em que conta a lenda que cada vez que nasce uma criança vão procurar qual é a canção do novo bebê que vai nascer. E então, nos momentos importantes da vida, cantam-lhe a sua canção. Quando morre também lhe cantam a sua canção, mas há um momento em que se fez algum crime, alguma coisa má na vida, a tribo não o castiga, senão que se sentam todos ao redor dele e lhe cantam a sua canção. E é um bocadinho também um livro para mostrar a força da tribo, esta ideia Ubuntu que está muito em África, não é? Que somos felizes todos, se todos estivermos felizes, não é? Não posso ser feliz se não somos todos felizes. Outro conto que vem também do Oriente são as histórias Nasruddin, são 6 histórias muito bonitas deste personagem do Oriente Médio, do sufismo também, que é como um sábio louco, muito ingênuo, mas que nos vai dizendo muitas verdades. E esta história que nós conhecemos como o velho, o rapaz e o burro, por exemplo, é de Nasruddin, ou esta história das chaves, que o Nasruddin perde as chaves e todos se põem à procura, onde estão as chaves. Nasruddin, foi aqui mesmo que perdeste? Ele no final diz, não, foi no jardim de casa, mas aqui tenho mais gosto, não é? Portanto, é um bocadinho esta ideia do humor, rir-nos também com algumas histórias, mas que no fundo são transmissoras de grande sabedoria. Também do Oriente vem A Escola da Haru, por exemplo, que é um livro basado num dojo, no Japão, como se fosse uma escola muito diferente das nossas escolas, mas ao longo de 9 episódios há uma mestra, uma professora, que é a Haru, que enfim, vai trabalhando com os alunos pequeninas virtudes, pequeninas coisas, e a paciência, o respeito pela natureza, o respeito por um mesmo. Portanto, é todo um trabalho de muita paciência, de muita delicadeza, como é que realmente vão saindo as grandes lições da vida e como é que estes alunos no final acabam muito transformados. Portanto, são valores orientais que não estamos às vezes tão habituados. Aqui prima muito a originalidade, a diferença, e ali às vezes é muito mais o ego, deixar de ter o ego e fusionarmos muito mais com o entorno, com a natureza e com tudo o que nos rodeia. Também do Oriente temos um livro
que é o Tao, que é um livro muito simples, foi algumas imagens das mais gráficas do Tao de King, este livro que todos que se conhece, que é este pensamento também muito, basa-se muito na água, não é? A água é sábia, a água não se quer impor, e então não tem forma, adapta-se à forma do recipiente onde está. E então é todo um livro com algumas ideias que nos descolocam um bocadinho, porque não é o que reina cá no Ocidente, mas acho que é bonito que as crianças também possam pensar um bocadinho nestes valores e saber que há diferentes maneiras de pensar e de funcionar na sociedade e na vida. Tenho aqui o livro do Gentil dos Três Sábios, que é um livro que tem mais de 700 anos, era de Ramon foi um grande sábio da Idade Média, mas realmente é uma lenda que explica também que um homem, um agnóstico, o que seria hoje em dia um agnóstico, um gentil, estava muito triste a pensar na morte, até que um dia encontra três sábios, um judeu, um muçulmano e um cristão. Cada um deles vai tentar explicar a sua religião, quando eles perguntam o que é que acreditam, como é que é isso, o que é que acontece quando morremos, cada um lhes vai explicar. E quando ele chega ao final e os reúne e diz: Então eu vou-vos dizer qual foi a decisão que eu tomei, qual é a religião que eu quero seguir, é muito interessante. Os três levantam-se e vão-se embora. Portanto, dizem: Não, nós não queremos saber, nós queremos continuar a dialogar. E é um bocadinho esta ideia de toda a coleção, querer continuar a dialogar, diferentes tradições, diferentes visões, mas sobretudo com esta vontade de ir a fundo e de pôr tudo nos pode ajudar a crescer e tudo nos pode ajudar a abrir horizontes e sobretudo a desfrutar também do prazer da leitura e de boas imagens e boas ilustrações. Comecei agora há pouco tempo uma nova coleção que se chama Aqui Narra, é uma coleção de narrativa que realmente são livros já com mais texto, a proporção entre texto e imagem é um bocadinho diferente, temos mais texto, também temos algumas ilustrações. Realmente são duas histórias, eu acho que muito interessantes, porque os protagonistas têm entre 11 e 12 anos, naquele momento em que estão a passar à escola secundária, e no momento de alguma maneira começamos a deixar a infância, não é? E nos dois livros, tanto na Praia dos Inúteis como no Marinheiro em Terra Firme, há uma relação muito especial com a natureza, os dois acontecem fora da cidade. Há uma relação também muito interessante com a escrita, os dois têm uma parte muito de diário, não? As crianças, os protagonistas necessitam escrever o que lhes está a acontecer por dentro e estão-se a fazer grandes, estão a crescer. E pronto, este livro, por exemplo, começa dizendo: chamo-me Sofia, tenho 11 anos e meio, quando for grande quero ser inútil. Portanto, é um elogio da inutilidade nesta sociedade que sempre tem pressa e sempre quer as coisas úteis e o que serve para quê e tal. Às vezes as crianças o que nos estão a pedir é que vivam como os pássaros, como tudo, uma vida muito simples, não é? Das coisas pequeninas. E o Marinheiro em Terra Firme também é uma história muito bonita de uma criança que também tem de passar um verão na montanha, depois de ter vivido num barco toda a sua vida, e como é que se descobre, portanto, a montanha e ele mesmo. São um bocadinho as histórias que hoje vos queria mostrar e projetos não faltam e continuaremos a tentar oferecer boas histórias e que nos ajudem a todos a crescer.